A gente vai para a Rússia agora conversar com o nosso companheiro Ulisses Neto. E a Inglaterra, que é o país em que o Ulisses mora, a Inglaterra está toda na expectativa de chegar na final da Copa do Mundo, vai voltar a uma final desde 1966, quando a Inglaterra foi campeã. A Inglaterra não voltou mais para uma decisão de Copa do Mundo. Só que a Inglaterra está sacudida com a questão do Brexit. E hoje o Brexit derrubou um importante nome da política do Reino Unido. Inclusive, ele foi prefeito de Londres. Ulisses Neto traz as informações para a gente. Tudo bem, Ulisses? Boa tarde para você. Que horas são aí na Rússia? Oi, Thiago. Boa tarde para todos que acompanham o jornal Jovem Pan neste feriado aí no estado de São Paulo. Aqui em São Petersburgo, agora são 8h38. Estamos 6 horas à frente de Brasília, na cidade que tem 3 dos 4 semifinalistas da Copa do Mundo neste momento. Você citou a Inglaterra, ela vai jogar em Moscou, né, contra a Croácia, mas está aqui. Estive pela manhã lá no centro de treinamentos dos ingleses e é exatamente o que você disse, Thiago. Há uma grande comoção em relação a essa semifinal para os ingleses, algo que não acontecia há muito tempo e também aconteceu poucas vezes na história, como você explicou hoje no Jornal da Manhã. E esse ponto do Brexit é muito interessante, porque de fato o país não estava mobilizado para essa Copa do Mundo, não há um grande número de torcedores ingleses aqui na Rússia, o governo não enviou representantes para o país por causa da crise diplomática. Todos se lembram do caso do espião Sergei Skripal, que foi envenenado lá na Inglaterra, e aí o governo local acusou o governo de Vladimir Putin de ter patrocinado o ataque. Criou-se uma grande instabilidade entre os dois países e por isso não há representantes do governo britânico por aqui. A família real, que sempre acompanha os jogos da seleção inglesa no exterior, também não enviou representantes dessa vez, e aí a seleção vai e avança bastante durante a Copa do Mundo. Um dos jogadores mais importantes dessa seleção, que é o Eric Dier, jogador no meio-campo, atua no Tottenham Hotspur, lá de Londres, ele falou justamente sobre isso, sobre essa comoção que existe no país agora, e é justamente num momento em que os britânicos falam sobre o Brexit e tem tanta divisão interna. Vamos ouvir o que disse o Eric Dier sobre a comoção inglesa e por causa desse bom resultado que a seleção vem conquistando aqui na Rússia. Há tanto tempo que nós não chegamos a este ponto, não é? Por isso é normal que o povo inglês esteja tão feliz. Há um ambiente incrível na Inglaterra que nós sentimos aqui também pelos telemóveis, pela internet. Dá para sentir aquilo que se passa no nosso país e é incrível o ambiente que nós estamos a criar no nosso país, e isso é tão importante para nós. Nós queríamos era dar alegria aos nossos adeptos e acho que nós conseguimos fazer isso até agora. Tanto tempo que não havia uma equipa inglesa a fazer tão bem no Mundial, por isso também é normal, não é, a euforia que passa agora aqui e lá, mas nós também queremos continuar a dar mais, e no momento em que o nosso país está também é tão bom podermos unir o país e todo o país estar atrás de uma equipa como nós, e nós queremos continuar a dar alegria a eles. O Eric Dier fala esse português com um sotaque europeu porque ele cresceu em Lisboa, jogou no Sporting, mudou-se para Portugal quando era bem pequeno, por isso fala português fluentemente, tão bem como fala a língua inglesa. E aí vocês perceberam que ele fala esse ponto, né? É importante a gente poder unir o país neste momento. Como você citou, Thiago, a situação do Brexit está cada vez mais delicada lá na Inglaterra. O governo Theresa May corre sério risco de não chegar até o fim, ou pelo menos de não ter uma sobrevida maior, porque a primeira-ministra está tentando apresentar uma versão mais branda do Brexit, né? Como eles chamam lá de soft Brexit. Seria um Brexit mais suave. Isso significa fechar acordos de livre comércio com a União Europeia, manter praticamente as coisas como estão. Por isso o Boris Johnson pediu demissão hoje. Ontem já tinha saído o chefe negociador da separação do lado britânico, David Davis. Isso vem fragilizando muito o governo
governo da Theresa May. Ela fez um pronunciamento hoje lá no parlamento, que até foi elogiado pela sobriedade e postura dela no momento de crise, mas ainda assim a situação dela é delicada, corre o risco de sofrer um voto, uma moção de desconfiança a qualquer momento, e o futebol vem sendo utilizado para tentar apaziguar um pouco os ânimos no Reino Unido, porque a data do Brexit está se aproximando, é no final de março do ano que vem, e a situação fica cada vez mais complicada por lá politicamente. Eles estão buscando refúgio no futebol, porque estar numa semifinal de Copa do Mundo é algo que os ingleses não experimentam com muita frequência, Thiago. E é bom lembrar para os nossos ouvintes que a Inglaterra foi campeã em 66 dentro de casa e, claro, foi a primeira vez que chegou a uma semifinal. Depois chegou a uma semifinal em 1990, na Copa de 90 na Itália. A Inglaterra perdeu para a Alemanha e foi disputar o terceiro lugar e perdeu para a Itália, e agora chega à semifinal pela terceira vez na história. Eu imagino a euforia dos torcedores da Inglaterra, a euforia, a possibilidade de ser do país ser bicampeão mundial, e ainda a Inglaterra foi campeã nos tempos da Taça Jules Rimet, ao contrário da França, que é a outra campeã. A França foi campeã em 98, quando já era a atual taça, não é, Ulisses? É isso aí, Thiago, e inclusive tem um treinador que estava em campo, né, o Didier Deschamps, Sim, que é considerado uma espécie de Dunga da seleção francesa, justamente por ter atuado naquela grande decisão contra a seleção do Brasil, né, em que o Dunga também estava em campo. E o mais curioso dessa história, Thiago, que você cita dos dois campeões, e aí a gente pode até incluir a Bélgica também, é que desses três times, exceção feita a Croácia, eles têm treinadores que eram muito questionados antes da Copa do Mundo começar. O Deschamps foi bastante questionado pelas escolhas que ele fez na seleção, deixou alguns jogadores de fora, inclusive, por exemplo, o caso do Rabiot, que foi o mais emblemático, e aí o jogador não gostou nada, fez reclamações em público, e há sempre essa especulação de que o Deschamps não é um grande treinador, que taticamente não toma as melhores decisões, mas levou o time para a semifinal agora da Copa do Mundo. O mesmo do Gareth Southgate, que é o treinador da Inglaterra, muito jovem, vinha das categorias de base da Inglaterra, nunca teve um grande currículo como treinador, também comandou o Middlesbrough, mas sem grande sucesso, e agora consegue levar o time a uma semifinal. E o Roberto Martínez é outro que também foi bastante questionado durante os trabalhos dele lá na Inglaterra, deixou o Everton, ninguém nem entendeu como a seleção belga foi e contratou o Roberto Martínez, e agora também está com sucesso, né? Fez uma série de trocas na equipe dele, de mudanças táticas contra o Brasil, que foram espetaculares dentro de campo. Então isso mostra também que às vezes a gente tem algumas posições equivocadas em relação aos treinadores, e esses três nomes aqui na Copa da Rússia estão mostrando isso. A comoção na Inglaterra é gigantesca, sem dúvida alguma, é a maior dos quatro. Na Croácia também eu imagino que seja uma grande expectativa, porque é um país que também não tem título mundial, ou pelo menos que não está habituado a chegar a essas fases mais avançadas da competição. Só que na Inglaterra o poder da mídia, do futebol inglês, de toda a verba que a Premier League tem, faz com que as expectativas sobre a seleção sejam muito altas e elas nunca se materializem. Dessa vez está ocorrendo. Em 90 não terminou do jeito que eles gostariam. Vários jogadores que entraram para a história do futebol inglês falam até hoje o quanto foi dolorido, né, perder aquele jogo. Paul Gascoigne, também o Gary Lineker, todos esses jogadores que são muito conhecidos ainda do futebol inglês, e agora essa geração tenta fazer a história aí comandada pelo Harry Kane, que é o principal jogador, mas com tantos outros de destaque como o Dele Alli e o próprio Eric Dyer, que é um jogador importante também dessa seleção, Thiago. Em 90 o goleiro inglês era o Peter Shilton, um excelente goleiro, e a Inglaterra que chegou em quarto lugar naquela Copa. Ulisses, bom trabalho para você, até mais tarde, você continua acompanhando, lembrando que amanhã temos a França com a Bélgica e na quarta-feira a Croácia com a Inglaterra, é isso, né? É exatamente isso, Thiago. Como eles dizem na Inglaterra, o football is coming home. Que o futebol está voltando para casa. Vamos ver se de fato eles conseguem. Você citou o Peter Shilton, foi o goleiro também de 86 que levou o gol lá do Maradona, os dois gols do Maradona, né? O da mão de Deus e aquele outro golaço emblemático. É outra lenda do futebol inglês. É isso, um bom feriado para todos aí no estado de São Paulo, e também para quem acompanha o Jornal Jovem Pan em outras partes do Brasil. Até mais tarde.